uma proposta de pós-tribulacionismo aprimorado, contemporaneizado? O que que significa isso? E como que uma verdade ela pode se modernizar? Como que uma verdade pode, digamos, ramificar para uma evolução? Como assim? Uma verdade bíblica que é inerrante, que não muda, porque a palavra de Deus ela não muda. Como que uma verdade, uma visão do pós-tribulacionismo, que é uma verdade bíblica, como que ela mudou? Como é que ela evoluiu? Como que deve ser compreendido nos dias de hoje o pós-tribulacionismo diante de tantas outras doutrinas paralelas a isso? Bom, o fundamento todo está na chamada revelação progressiva da Escritura. O pós-tribulacionismo, ele de fato é biblicamente revelado em todo o Novo Testamento, sem falar que a sua força maior está no Antigo Testamento, mas no Novo é muito claro. E a partir de 2000 anos de cristianismo vem sendo elaborado a chamada reformulação progressista do pós-tribulacionismo, porque a verdade bíblica ela é progressiva, você continua mantendo os fundamentos da verdade pós-tribulacionista, mas com novos desdobramentos argumentativos ao longo do exame sério feito a partir dos dados que nós temos dos textos originais, tanto em hebraico do Antigo Testamento, grego do Novo Testamento, e a gente tira, né, da fonte original o que de fato o autor queria dizer para os seus leitores originais. E, obviamente, eles entendiam muito bem o que de fato estava sendo dito. Eu vejo hoje, por exemplo, professor Elton, muitas pessoas não entendendo a citação de 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, sobre tokateron e rokateron, que é o que o detém e aquele que detém. Então, muita gente não sabe do que se trata. Eu tenho a resposta ao luz das Escrituras, e alguns dizem que aquele que detém a igreja, o que detém a igreja, aquele que detém o Espírito Santo, e na verdade isso, olha, agora ficou top agora, ficou bacana nós dois, assim, bem alinhados. Bacana. E aí, pessoal, isso na verdade, os pré-tribulacionistas, eles têm que estudar de novo. Por quê, professor El? Porque existia o modelo pré-tribulacionista clássico, o pré-tribulacionista progressista e o pré-tribulacionismo revisado. Pasme os senhores, o pré-tribulacionismo revisado não acredita mais numa vinda de Cristo em 2 fases. O pré-tribulacionismo revisado não acredita numa volta secreta de Cristo. O pré-tribulacionismo revisado acredita somente na doutrina da eminência. Então, eles estão abandonando, professor Elton, as antigas nomenclaturas para poder se recapitular no chamado dispensacionalismo revisado, tá? Porque o clássico ficou obsoleto. Então, isso tem sido uma coisa interessante no mundo pré-tribulacionista. Agora, o argumento que eles estão tentando usar para desconstruir tudo aquilo que foi apresentado pela Bíblia de Estudo Scofield, desde os pensamentos de John Nelson Darby, que eles alegam, John Nelson Darby, eles dizem, não criou o dispensacionalismo e nem criou o pré-tribulacionismo, ele só sistematizou. Ora, se eles usam o argumento de que John Nelson Darby, no século XIX, em 1830, não criou o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo, mas sistematizou, a questão desse argumento é que eles alegam que, historicamente, já havia um dispensacionalismo antes de Darby, beleza? Antes de John Nelson Darby. Então, o que é que acontece? E eles fazem isso a partir do quê? A partir de que fonte histórica? Eles canonizaram um argumento de uma obra, que é em capa verde, produzido pela editora, se não me falha a memória, Loyola, que é a obra de William Watson, onde ele fala sobre o dispensacionalismo antes de Darby. Só que, na verdade, isso tem que ser revisto, porque ao longo de 2000 anos da história da igreja, nós temos outros argumentos que provam que os pais da igreja sempre analisaram o pós-tribulacionismo vinculado a uma vinda de Cristo para o estabelecimento do milênio. A celeuma toda foi se o milênio era literal, se o milênio era espiritualmente, como Orígenes acreditava. Então, para isso, não tem como você falar da doutrina escatológica sem você ler essa obra aqui chamada, tá?
Tradição Cristã de Jaroslav Pelikan. E essa obra fala, está escrito aqui, ó, uma história do desenvolvimento da doutrina, produzido pela editora Shed. Olha aí, professor Elton. Argumento da tradição católica do ano 100 ao ano 600. Então, do ano 100 ao ano 600, nós vamos analisar na página 142, inclusive está aqui, ó, até grifei de vermelho aqui, que fala que a parousia de Cristo está vinculada a uma vinda após a manifestação do anticristo. Diz assim, a contínua preocupação com a figura do anticristo também indica a persistência de determinados temas apocalípticos, segundo está na obra de Tertuliano contra Marcião. Aí ele diz, não só a figura aparecia sempre em Tertuliano, como também fosse esperado na literatura patrística, mas na literatura patrística lidou com o anticristo com frequência suficiente para justificar a disposição de que a piedade e a pregação continuaram a dar muita importância a esse sinal apocalíptico. Ou seja, qual era o sinal apocalíptico, segundo os pais da igreja, para a vinda de Cristo? A manifestação do anticristo. Aí ele diz, nem era o sinal do anticristo simplesmente uma forma religiosa de expressar um conflito político com Roma. Poderia ser visto como quando Comodiano profetizou que Nero subiria do inferno e proclamaria, eu sou Cristo a quem vocês sempre oram. Está na obra de Comodiano, né, nas instruções. Aí ele diz, mas Irineu via no anticristo a recapitulação de todo o erro e idolatria desde o dilúvio, de acordo com as profecias tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, conforme interpretado pela tradição apostólica de homens que viram João face a face, como Irineu, né, na sua obra, a obra de Haireses de Irineu. Aí ele diz, professor El, ele acreditava que o anticristo seria membro da tribo de Dan. Então, na cabeça de Irineu, o anticristo seria membro da tribo de Dan. Aí ele fala, aí um outro estudioso chamado Hipólito adotou a mesma posição na obra de Hipólito, né? E diz que argumentou que um tratado inteiro sobre o anticristo, que as profecias do livro de Daniel ainda não tinham sido todas cumpridas, que, portanto, o fim não estava imediatamente à vista, ou seja, o fim só estaria à vista com a manifestação de Cristo. Aí ele diz, sua posição de Daniel e comentários mais antigos existentes de um cristão desenvolver esse argumento no contexto de uma exegese completa dessas profecias, como a crítica de Hipólio da identificação do anticristo com César deixa claro, na obra de Hipólio. Então, eles não esperavam o retorno imediato de Cristo enquanto o anticristo não viesse. Tá aqui, pessoal, tá? Aqui é um historiador, não é William Watson, que o William Watson, que fala de dispensacionalismo antes de Derme, ele é pré-tribulacionista, cara. Então, para mim, não há honestidade intelectual pegar uma obra de um pré-tribulacionista para dizer que o pré-tribulacionismo havia antes do surgimento de 1830, tá? E que o dispensacionalismo havia antes de John Nelson Darby. E quem está dizendo isso? Um pré-tribulacionista chamado William Watson. Então, aqui não, meu amigo. Aqui é um historiador americano top, neutro, um historiador sério, chamado Jaroslav Pelikan, que faz uma abordagem desde o ano 100 até o ano 600 depois de Cristo. Então, ele diz que os pais da igreja entendiam historicamente que não tinha como, de fato, haver, tá, a manifestação, a parousia de Cristo antes que o anticristo se manifestasse. Então, aqui a gente já tem uma fundamentação histórica, professor Elton, tá? É por isso que o pós-tribulacionismo, desse robusto desdobramento argumentativo fundamentado na história, se torna cada vez mais crescente no país, e o número de pós-tribulacionistas estão crescendo, porque eles percebem que, historicamente, o pós-tribulacionismo é coeso, eles percebem que está havendo divergência entre pré-dispensacionalista clássico, ou seja, o pré-tribulacionistas do pré-dispensacionalismo clássico e os pré-tribulacionistas do dispensacionalismo revisado, pré-tribulacionistas estão debatendo com pré-tribulacionistas. Então, isso está gerando uma celeuma, uma crise de identidade escatológica dentro do modelo pré, e a gente, de fato, está cada vez mais um pós aí se sobressaindo para a glória de Deus. Maravilha. Então, você que é pré-tribulacionista, se você tiver conhecimento de causa e quiser até entrar aqui para trocar uma ideia, você pode ficar à vontade.
De fato, o professor Rafael Rocha está propondo aí a ideia de que o pré-tribulacionismo ele não é uma doutrina antiga, né, a John Nelson Darby, ou seja, o John Nelson Darby ele é a referência principal, o precursor principal desse ensinamento, que a gente não sei se é válido chamar de doutrina. E tem ganhado bastante espaço nas igrejas, em algumas igrejas, né, especificamente aquelas igrejas mais tipo pentecostais, eu posso dizer isso, né, professor Rafael Rocha? Isso não significa que as igrejas pentecostais não tenham coisas boas, não estou dizendo isso. As igrejas pentecostais são igrejas que têm os seus ensinos fundamentados nas escrituras, tem o seu respeito, com certeza, mas estou dizendo que essa área, especificamente da escatologia, a visão sobre a vinda de Jesus ser antes ou depois da tribulação, houve uma grande falha porque se apoiaram demais em um certo homem que cometeu muitas distorções da interpretação bíblica, saber de John Nelson Darby. E isso fez com que ganhasse muitos adeptos pelo romantismo, né? Muito romântico você crer que Jesus vai vir e vai levar o povo da grande tribulação. E alguns até fazem uso do livro de Tessalonicenses, professor Rafael Rocha, capítulo 5, versículo 9, que está escrito Rotiuk etetorrimas rotheoseis ergen al reis peripoisei soterias diatukirio remon Jesus Cristo, que quer dizer, porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo uso desse versículo, eles tentam admitir que Deus ele não nos predestinou para a ira, logo ele nos livrará da tribulação. Só que existe um problema, que ira é uma coisa e tribulação é outra, correto, professor? Que você diria? Correto, corretíssimo, corretíssimo. A ira é o que Deus vai derramar sobre o anticristo, o seu governo e os seus seguidores que estão fazendo oposição à igreja na terra. Tá? Eu vou repetir. A ira de Deus, ou os 7 cálices da ira de Deus no Apocalipse, é o que ele vai derramar sobre o anticristo, o seu governo, os seus seguidores, que faz oposição à sua igreja no período pós-tribulacional, tribulacional, tá? No período tribulacional. Então, isso aqui é uma coisa. Agora, a grande tribulação é o que de fato acontece a partir da profanação do templo de 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, né? Que quando o anticristo ele se colocar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e obviamente fazer cessar o sacrifício diário nesse templo para profanar o templo, ali vai desencadear a grande tribulação, que é uma perseguição do anticristo, do seu governo e de seus seguidores, marcados e selados com a marca da besta, contra o povo judeu que não aceita o seu governo e contra a igreja que estará na terra fazendo resistência ao governo do anticristo. E é muito claro isso que está lá em Apocalipse 13, que diz que é necessário quem cativeiro e cativeiro irá, quem tiver que ser morto pela espada será morto. Aqui está a fé e a paciência dos santos, que na verdade nada mais é do que aqueles que estão sendo perseguidos pelo governo anticristo, que é uma alusão aos judeus que se converteram, obviamente, ao período tribulacional, que são os 144 mil assinalados, que se converteram através de quem? Através, obviamente, da pregação do reino. Jesus disse, é necessário em Mateus 24 que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, então virá o fim. Os 144 mil se converteram aonde? Na grande tribulação, através da pregação do evangelho do reino. E o evangelho, tanto é que continuará sendo pregado no período tribulacional, que um próprio anjo descerá do céu para trazer o evangelho eterno no período tribulacional. A questão toda é o seguinte, para os pré-tribulacionistas, eles têm uma teologia meio camaleônica, uma sistematização camaleônica, porque eles são dispensacionalistas. Tá? Eu sou aliancista de 3 pontos. Eu não sou dispensacionalista, tá? Eu sou aliancista. Então, no dispensacionalismo que é a inocência, consciência, governo humano, os patriarcas, a lei, a dispensação da graça. A dispensação da graça só termina no milênio. A dispensação da graça para os pré-tribulacionistas termina com o arrebatamento da igreja no período pré-tribulacional, e que o período de grande tribulação é um hiato entre o arrebatamento da igreja e o estabelecimento do milênio, como se não houvesse graça no período tribulacional. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora, o que todo mundo está esperando, professor Elton Maia, é o lançamento da minha grande obra
que eu estou trabalhando nela diariamente. Eu ainda não consegui, mas eu gostaria que você compartilhasse a tela, professor, que eu queria colocar aqui para eles verem o que é que eu estou escrevendo aqui, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Boa, pessoal. Essa obra vai sair. Eu acredito que é uma obra mais completa sobre o assunto pós-tribulacionista no Brasil. Por isso que era para me ter lançado, era desde do final do ano passado, não consegui, porque, professor Elton, eu estou fazendo um processo de pesquisa, de leitura e escrevendo ao mesmo tempo, para poder colocar nessa obra aí algo fresquinho, algo novo. Professor Elton, tem muita gente me procurando. Cadê, professor, seu livro? Já saiu? Calma, pessoal. Calma que esse livro vai sair. Tá aqui. Rafael Rocha, o pós-tribulacionismo, uma única verdade escatológica, só que não é um mero livro produzido, tem fundamento exegético, tá? Aqui embaixo está dizendo uma exegese do hebraico e do grego, porque, professor Elton, vou transitar na escatologia de todo o Antigo Testamento e de todo o Novo Testamento grego. Então, vai ser uma obra bem mais robusta do que a obra de George Led, sobre a Bem-aventurada Esperança de George Led, e sobre outras obras que, inclusive, eu tenho aqui, né, que é uma obra de escatologia. Essa obra aqui, escatologia, só tira da tela e volta de novo, professor, só para mostrar aqui para o pessoal. Eu tenho uma obra de escatologia aqui, pós-tribulacionista. Essa obra aqui, ó, ela é escrita pelo rabino Ezra Ben-Or, sobre judaísmo e escatologia, uma leitura do judaísmo dos judeus nazarenos, pela editora Fonte Editorial. É uma obra pós-tribulacionista, e olha quantas páginas ela tem. Ela tem apenas aqui o total para a conclusão, tá? A conclusão aqui, ela tem apenas, professor Elton Maia, ó, aqui, ó, 154 páginas. É uma obra pós-tribulacionista dentro do judaísmo, tá? E a gente também está, agora para a gente estar fazendo pesquisa também com essa obra de mais de 1000 páginas, esse tijolo, do judaísmo e messianismo de Maurel Melo. Inclusive, esse cara aqui, ele é um top rabino desse movimento judaizante, né? Desse movimento messiânico, perdão, que é o movimento dos judeus nazarenos, e ele fala sobre o arrebatamento de forma muito interessante na visão judaica. Eu tenho até aqui, ó. Coloca aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem aqui, pessoal. O arrebatamento no judaísmo. Coloquei aqui. Então, é uma obra robusta, está sendo... muitas coisas estão sendo tiradas dessa obra, está sendo tirado de outras obras mais, e a gente está produzindo. Agora, coloque o meu computador em tela, professor Elton Maia, para a gente poder ver aí o que é que eu vou abordar, tá? Provavelmente eu venha ampliar o poder de abordagem da minha obra. Isso. Bom, pessoal, o que eu vou abordar aqui futuramente é algumas coisas que eu considero relevante para aqui, ó. Meu sumário já está pronto, tá? Pode ser que eu acrescente algumas coisas a mais antes do término dessa obra no meu sumário, mas por enquanto eu vou falar sobre o prefácio do autor, introdução, a definição de escatologia, e deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais para ficar legal. Isso, excelente. Tá? Para vocês saberem o que é que vai ser abordado. Então, definição, qual é a melhor hermenêutica escatológica? Viu, professor Tomai? Vou falar sobre a melhor hermenêutica escatológica, escatologia no judaísmo, conceito de arrebatamento no Antigo Testamento, a angústia de Jacó, o Messias, a esperança dos judeus, o arrebatamento de Israel, está aqui, ó, tão falado e tão controverso e polêmico arrebatamento de Israel, vou estar falando aqui nessa minha obra. Aqui, meu amigo, vocês vão ver a fonte bibliográfica de onde eu estou tirando isso, tá? Muitos acham, olha, Israel do Olam Rabá, no mundo futuro, escatologia cristã, e a gente vem ainda, olha, tudo isso é no sumário. A igreja na grande tribulação, conceito de arrebatamento no Novo Testamento grego, arrebatamento pós-tribulacional da igreja, o que a igreja fará no milênio, as promessas da era eterna da igreja no novo céu e numa nova terra, o pré-milenismo histórico, tá? O pós-tribulacionismo nos pais da igreja, professor El. Boa. Aqui, ó, vou provar o pós-tribulacionismo nos pais da igreja, entendeu? E a gente vai estar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Ah, tá, aqui já começa o meu prefácio. Aqui eu já não posso mais mostrar para vocês, eu vou só passar o chocolate na boca da galera, só para eles entenderem
o que é que está rolando aqui, uma exegese do hebraico e do grego nessa minha obra chamada Pós-Tribulacionismo, a única verdade escatológica. Pode tirar, professor. Pode tirar da tela. Maravilha. Eu quero fazer uma pergunta, pescar uma pergunta aqui do chat, para a gente desenvolver mais. A pergunta vem do Eliel Abreu. Eliel Abreu, boa tarde. Aí, vamos ler sua pergunta, tá? E onde entra a iminência se o anticristo tem que aparecer primeiro? Sou pré até o tutano do osso. O retorno no final da tribulação é precedido por vários sinais cataclísmicos. Bem, o Eliel Abreu lançou essa pergunta aí e quero que o professor Rafael Rocha comente aí sobre essa suposta iminência aí, que eu não entendo porque é iminência. Enfim, vou deixar o professor falar, né? Essa suposta iminência. Ele diz o seguinte: e onde entra a iminência se o anticristo tem que aparecer primeiro? A iminência acho que deve ser da biblioteca do Eliel Abreu, né? Essa iminência aí, acho que não vai existir a iminência. Você quer comentar um pouco sobre essa iminência, que é um desejo tão profundo dos pré-tribulacionistas, que eles falam muito sobre essa vinda iminente, quer dizer que Jesus está prestes a chegar. Jesus está prestes a chegar iminentemente. E aí eu queria que você comentasse sobre essa expectativa. A expectativa vã ou de fato existe uma iminência para a vinda de Jesus, levando em consideração, claro, a tribulação que ainda não aconteceu. Só compartilhe o computador, tá? Uhum. A palavra iminência também não tem na Bíblia, tá? Iminência não tem na Bíblia. O que se tem é a teologia da iminência. Muito boa. Tá? A iminência não tem na Bíblia. O que se tem é a teologia da iminência. Uhum. A primeira grande verdade. Mas o que seria iminência? Nesse dicionário que eu acabei de colocar aqui, você pode ir ao dicionário online de português, tá? Diz assim. Dá um zoom. O significado... Segura o Ctrl e roda o scroll do mouse para frente, que dá um zoom. Ctrl e scroll do mouse, essa rodinha. E roda para frente que dá um zoom. Você consegue deixar na tela aí para eles verem aí aonde que está na Bíblia a palavra iminência. O Ctrl e a rodinha do mouse, não entendi. O Ctrl é a primeira tecla do lado esquerdo inferior do teclado e o mouse no meio tem uma bolinha que roda. É o scroll chamado. Só isso. Aí você não clica, você roda. Mas se não der, se não der, você não tem um scroll no mouse? Não tenho, eu uso o mouse do notebook. Ah, tá. Então, deixa assim então. Pode continuar aí. Você poderia... Tá, beleza. Vamos lá. O que é iminência? O significado de iminência. A iminência é uma condição de iminente, de que está prestes a acontecer ou acontecerá em um momento muito próximo. Tá? É isso que Jesus quis dizer, e não quis dizer que pode acontecer a qualquer hora. Por exemplo, Eliel Abreu. Se Jesus voltar daqui a 2 horas, eu me torno pré. Mas se ele não voltar daqui a 2 horas, você se torna pós, vou fazer mais contigo. Eu vou esperar até amanhã Jesus voltar. Se Jesus voltar até amanhã, eu me torno pré. Se Jesus não voltar até amanhã, você se torna pós. Vou fazer o melhor contigo, vou ter mais paciência. Daqui a 1 mês, Jesus não volta. Vou te dar mais um tempo. Daqui a 1 ano, Jesus não volta. A menos que durante esse período de 1 ano, o 3º templo seja construído. E aí... Então, não é assim que funciona, amigo. Isso não é iminência. Por isso que muitas igrejas, Ministério Cantalabaci, tá, que eu chamo logo de igreja bagunçada, que trazem pregações falsas do evangelho, dizendo, irmão, venha para agora, para Jesus, na marra, porque senão daqui a pouco de noite, se você dormir, Jesus volta de madrugada e vai te buscar. Isso é mentira, cara. Jesus não vai voltar de madrugada, isso é mentira. Então, cara, pelo amor de Deus, a iminência não tem a ver com uma volta a qualquer segundo, não é assim. Sinais precisam acontecer para que ele possa voltar. E os sinais que foram descritos ao longo do Novo Testamento, que evidenciam o seu retorno, estão escritos. E
dentre dois sinais mais importantes, a construção do grande templo, o grande templo ainda não foi construído, e a manifestação do anticristo. A partir da construção do grande templo e a profanação do mesmo, e a manifestação do anticristo, Cristo pode voltar aí para buscar a igreja e tratar com justiça e juízo divino com o anticristo. Quer dizer, após esse período de 3 anos e meio de grande tribulação. Então, sim, nisso eu acredito como iminência. Uma vinda que Cristo, uma grande tribulação de 3 anos e meio, e após esse processo de 3 anos e meio, que a igreja for perseguida, Cristo sim pode voltar a qualquer momento para fazer o que diz Apocalipse 19, destruir o anticristo, lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo, ressuscitar os mortos em Cristo e entrar com a igreja gloriosa ressuscitada no milênio. Aí eu acredito nisso. Mas aqui, ó, qualidade do que é imediato. Agora, olha como é interessante também, ó. Olha aí, professor Elton. Sim. Eu vou grifar bem aqui, ó. Olha o que é o conceito de iminência no dicionário. Qualidade do que é imediato. Uhum. Que pode acontecer num momento muito próximo ou que pode estar prestes a ocorrer. Etimologia da palavra iminência, a palavra iminência deriva do latim iminentia, e com o sentido de que está próximo. Bom, está próximo, claro, está próximo, mas não, agora para que de fato essa doutrina da iminência possa dizer que Jesus voltará a qualquer segundo, a qualquer minuto, de hoje para amanhã, daqui a um mês, não, eu não entendo isso como iminência. Não entendo isso como iminência, sinto muito. E onde entra a iminência, se o anticristo tem que aparecer primeiro? Mas é justamente isso, olha a pergunta que ele está fazendo. De onde entra a iminência se o anticristo tem que aparecer primeiro? Claro que a partir da manifestação do anticristo, Cristo não voltará. Compartilha meu computador. Ah, está compartilhado. Espera aí que eu vou entrar aqui no negócio com você aqui. Uhum. Tá? Deixa eu colocar aqui um texto. Olha aqui, ó. Vamos lá. Só ampliar aqui para ficar legal. Vamos lá. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda, à parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. A reunião com Cristo na parousia é um segundo vocabulário, além de harpazo, para descrever o arrebatamento da igreja e a reunião da igreja com Cristo. 1 Tessalonicenses 4,17 usa a palavra harpazo. Paulo usa esse vocabulário para descrever o arrebatamento. Mas em 2 Tessalonicenses 2,1, Paulo usa um outro vocabulário, porque Paulo era um erudito em grego, rico em vocabulário, e tinha muitos vocábulos para descrever o mesmo evento. Tá? Muitos vocábulos. Não adianta pegar uma palavrazinha chamada harpazo, e aonde não tiver harpazo na Bíblia não tem arrebatamento. Pelo amor de Deus. O que é que a gente faz com o verbo lambano de Mateus 24? Que um será tomado e outro ficará. Lambando tem a ver com uma tomada abrupta, de forma rápida, um arrebatamento. Então nós percebemos que Mateus usa o vocabulário lambano para descrever um arrebatamento, enquanto Paulo usa não só harpazo, mas como epsinagogues, entendeu? Então, epsinagogues. Então, o que é que acontece? Ele usa os vocabulários. Então, veja bem, irmãos, o que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, ou seja, nós vos encorajamos, em que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Tá? Por quê? Porque eles acreditavam, esse suponha tenha chegado o dia do Senhor, eles acreditavam que o dia de Jesus seria para os seus dias. Eles acreditavam nisso que os pré-tribulacionistas acreditam, numa eminência irresponsável, que Jesus deveria voltar no primeiro século e Jesus não voltou. A igreja de Tessalônica era uma igreja que acreditava na teologia da iminência. Olha, Jesus vai chegar agora nos nossos dias e tal, e ele não veio. Aí Paulo disse, olha, suponha que já tenha chegado o dia do Senhor. Alguns acreditavam na teologia do já e do ainda não, que Cristo já tinha vindo. E não é assim que funciona. Agora, olha o bacana. Aí ele diz, ninguém, cadê?
Olha, vamos lá. Ninguém de modo algum vos engane. Eu só grifar aqui para a gente ler legalzinho, para a pessoa se pontuar, não se perder. Ninguém de modo algum vos engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Agora, aqui que é um problema sério, El. Eles dizem que essa palavra apostasia é que seja afastado, que seja tomado, que seja tirado, que seja arrebatado. Eles chegaram ao cúmulo de traduzir apostasia como arrebatamento. Sei que primeiro vem o arrebatamento, é isso que ele está dizendo. Mas não é isso que o grego diz, não é isso que os léxicos em latim dizem, não é isso que dizem, tá? Inclusive, eu tenho até algo aqui, aproveitando esse gancho que eu estou comentando isso aqui, deixa eu botar aqui 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3. 2 Tessalonicenses 2, 3. Vamos ver aqui uma coisa interessante sobre essa palavra apostasia, tá? Que eles gostam muito de dizer que apostasia é arrebatamento. E eu nunca vi uma definição tão revolucionária criada pelos pré-tribulacionistas para atribuir o sentido estranho à apostasia. Eles dizem que significa afastamento, né? E que coisa estranha, né? Beleza, vamos lá, pessoal. Apostasia, que é um substantivo nominativo singular feminino, ela se encontra, pessoal, ela se encontra 2 vezes em todo o Novo Testamento grego, tá? Olha aqui, apenas 2 vezes, tá? Tá bem aqui em cima, acompanhe o mouse aqui, ó, meu mousezinho tá dando no número 2. Isso. Só 2 vezes aparece se tratando de apostasia ou de abandono no Novo Testamento, beleza? Então tá aqui, quais são as 2 referências? Que apostasia tá aqui, ó. Atos 21, 21 fala de apostasia, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Olha aí, apostatar de Moisés é ser arrebatado de Moisés, pessoal? Apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não deve circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. É uma apostasia religiosa, Elton. Essas 2 ocorrências que aparecem, a palavra apostasia, que fala sobre um abandono consciente e premeditado de uma fé religiosa. E já fundamentado aqui em Atos 21, 21. 2 Tessalonicenses 2, 3 também fala de apostasia. Agora, vamos voltar para cá. Vamos ver aqui, né? Primeiro, rapaz, aqui vai ser agora, bora ver os léxicos. O que é que diz? O feijão com arroz, o strongzinho de brinquedo, né? O strong para mim é brincadeira. Fala de separação, deserção e apostasia, tá? Separação, mas separação em quê? Em arrebatamento? Não. Em sentido de divórcio, uma separação judicial, uma separação jurídica entre o homem e uma mulher, tá? Tem a ver com esse sentido de separação. Mas espera aí, calma, que a gente vai apresentar um pouquinho mais. Vamos ver que o léxico de William Karen Taylor diz revolta, rebelião. Olha aqui, ó. Afastamento, Elton. De que, Elton? Doutrinário e religioso. Afastamento doutrinário e religioso. Nada de afastamento com sentido de arrebatamento. Nada disso. Cara, tu já pensou? Olha aqui, ó. Apostasia da verdade. Isso. Ou seja, cara, não tem nada. Agora, peraí, que agora a gente vai trabalhar aqui só na apostasia. O Freiberg, né, Lex de Freiberg, diz o seguinte: apostasia como uma condição resultante da mudança da lealdade, Elton, olha, revolta, deserção, um termo técnico religioso. Primeiro, apostasia, rebelião, deserção, abandono. Vamos aqui, depois eu vou entrar no latim. O léxico de Grinch diz aqui o seguinte: apostasia, rebelião, abandono. O léxico de Denker fala sobre uma forma tardia de apóstasis, que fala sobre revolta. Olha aí, renúncia à lealdade anterior, rebelião estendida à lealdade em questão de fé. A questão de fé, tem nada com arrebatamento, tá? E olha o léxico de Bauer Denker. Cadê? Apostasia, uma forma citável desde Dionísio. O cara vai desde Dionísio, irmão. Desde o grego clássico, fora da Bíblia, para o mais antigo, apóstasis, que fala do desafio ao sistema autoridade estabelecido, rebelião, abandono, quebra de fé.
Então tem muitas obras como Plutarco, que coloca aqui, cara, abandono de Moisés, da rebelião causada pelo iníquo dos dias. Olha aqui, ó. Olha aqui o léxico de Bauer Denker. Fala, bem aqui, vou até colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. Tô grifando. Fala da rebelião causada pelo iníquo. Fala da rebelião causada pelo iníquo nos últimos dias de 2 Tessalonicenses, não tem nada de arrebatamento, tá, pessoal? Não, mas aí eu tenho uma tradução em português bem antiga. Olha aí, até o Javan Valério está dizendo que a apostasia nada tem a ver com arrebatamento. É isso aí, parceiro, tu já entendeu. Bora pro latim? Bora pro latim. Porque eles disseram que é arrebatamento, Elcio, porque eles pegaram uma tradução bem antiga. Sim. E se numa tradução antiga estava arrebatamento lá. Beleza, bora pro latim, que é a tradução do 4º século de Jerônimo, que é mais antiga do que essa. No léxico de latim diz que é dissessio eu parti, né? Dissessio, a palavra arrebatamento no latim é dissessio. Sim. Eu me afasto, uma separação, uma divisão, um partido, um divórcio. Do Senado, uma divisão, votação formal, o Senado fez um decreto sobre a súplica por meio de partida, em qualquer variedade, uma votação unânime, votação foi pego. Olha aqui, ó. Tá aqui nesse léxico aqui, tá? Isso aqui é um léxico de latim. E para corroborar contigo, professor, o que é que nós temos? Nós temos a seguinte ideia: a palavra apostasia, ela não é de origem latina, ela não é de origem portuguesa, muito pelo contrário, é de origem grega, que é apó, que é uma preposição, né, que dá uma ideia de separação, mas stasis, que significa posição. Então, se você pegar a etimologia da palavra apostasia, ela não tem nada a ver com latim, então isso aí é uma invenção muito, muito grande, muito sem pé, sem cabeça. Não, meu amigo, sabe o que acontece, Elton? Você deu uma ótima exposição morfológica. Você dividiu morfologicamente o termo para dizer o que de fato ela quer dizer na sua estrutura morfológica, na sua etimologia. No entanto, os caras podem dizer, não, Elton, tu está inventando isso. Aí você vai ter que usar os léxicos para colocar, como eu estou colocando aqui em latim. Então, até em latim, que é uma tradução muito mais antiga, não tem esse sentido olha aqui, ó, na igreja uma separação, um cisma, uma identificação. Cara, tenho tudo aqui, tá? Eu tenho aqui os léxicos de grego, de latim, de tudo. Então, a primeira coisa importante é saber que destas duas ocorrências aqui, de Atos 21, 21 e 2 Tessalonicenses 2, 3, essa palavra só aparece 2 vezes. Em Atos 1 fala sobre abandono de uma fé religiosa, sobre apostatarem de Moisés e apostatarem da religião de Israel. É uma apostasia que tem a ver com o abandono de uma fé e não com arrebatamento. Então, é muito complicado. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, essa abandono consciente premeditado da fé, essa rebelião que obviamente será feita pelo anticristo, por isso que ele é chamado de iníquo, porque a palavra iníquo, anomia no grego, tem a ver com aquele que é ante a lei, ou aquele que se coloca como uma autoridade em lugar da lei, tá? Ele não é só uma oposição a, mas é em lugar de, também tem a ver com isso, revelando o iníquo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar, é aqui que está a pérola do negócio, El. A ponto de se assentar no santuário de Deus ou no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais, agora, o que é que muita gente não entende? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, o que é que Paulo, Elton, qual é o texto bíblico que Paulo comentava para fazer eles entenderem essas questões escatológicas? Paulo disse, eu costumava dizer estas coisas. A igreja atual alega não saber, mas Paulo alegava que a igreja de Tessalônica sabia o que ele estava dizendo sobre isso aqui, ó. Exatamente. Sobre isso aqui. Tessalonicenses, exatamente. Tá? Isso. Aí, olha aqui. Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e somente que seja afastado. Seja afastado. Outra tradução para ser afastado, deixa eu botar aqui outra tradução legal, que é ser tirado. Deixa eu botar aqui que vai ficar mais legal. Deixa eu ver se na corrigida aqui está tirado.
Tá. Seja, até que do meio seja tirado. Tá aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Até que do meio seja tirado. O que é que tem que ser tirado aí? O anticristo se manifestar. Porque agora vós sabeis o que detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Seja manifestado quem? O anticristo. Porque já o ministério da justiça opera e há somente um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor de sua vinda. Então, veja bem, o que tem que ser tirado, tá aqui dentro, ó. Tá aqui dentro, ó, no mesmo contexto, tá? Eu nem vou dar viagens internacionais interespaciais, ó. O que tem que ser tirado tá dentro da onde, El? O que é que tá grifado aí que eu grifei? Está grifado no templo de Deus. Tá. Então, é algo que tem que ser tirado, que está no templo de Deus, para que, de fato, ele seja. Mas, o que é isso, professor? De onde foi que você tirou essa lesura? Ah, peraí, então vamos lá. Vamos lá, vamos saber se, de fato, eu tenho fundamentação. Daniel 12. Vamos ver o que é que tem que ser tirado. Eu vou botar vocês para ler aí, galera. 12 e 13. Ó. Tá aqui. Elton, lê essa parada aqui. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Top. Beleza. O que é que tem que ser tirado, Elton? De acordo com o que eu estou entendendo na sua apresentação, o anticristo. Não, tá grifado aí o que tem que ser tirado. O contínuo sacrifício foi tirado. Contínuo sacrifício. Então, tá. O que é que tem que ser tirado para que o anticristo se revele como anticristo, impondo no templo a abominação desoladora, ou a abominação da desolação? Entendi agora. Ou a profanação do templo. O que tem que ser tirado, segundo Daniel 12, 11, é o sacrifício. Contínuo sacrifício. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, Seu áudio tá mudo, professor. Seu áudio ficou mudo. Só ligar o microfone. Pronto. Deixa eu só mostrar aqui um negócio para vocês aqui. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Eu tenho uma proposta para fazer para ti, professor, com base no original do grego, enquanto você procura aí. Queria que você colocasse na tela o mesmo texto que você está aí em pauta, que é 2 Tessalonicenses 2,6, para pensarmos. Obviamente eu não bati martelo ainda com relação a isso, mas eu quero colocar em pauta esse assunto para pensarmos e vermos aí a possibilidade de uma interpretação diferente do que aquilo que todo mundo já conhece. Mas, obviamente, como eu reitero, eu não bati martelo ainda, tá? Eu queria fazer isso agora, eu tinha um momento específico para falar isso, mas eu vou aproveitar a ocasião e vou falar logo. Não, fique à vontade. Aí no livro de 2 Tessalonicenses 2,6, o professor Rafael Rocha muito bem explicou, e foi muito top a sua explicação. Você tem aí kainin tokateichon, Hoidatiei, do Apocaliptenai, auton eito autu, realtu, quer dizer, kairo, que traduzido para o português, que é porque já o Ministério da Injustiça opera, e somente um que agora o retém, Rokatekron, Hart Hells Hek Mesogenetai, até que do meio seja tirado. Certo que o Strong também dá uma definição para genetai, que nós sabemos que genetai é o verbo ginomai, né? Esse verbo, inclusive, vai estar lá no livro de João, capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas, né? Panta de autu é geneto, ali ele vai estar no depoente, claro.
E o egenetai aqui, se levássemos em consideração a mesma definição, nós teríamos aí se fazer, se fazer acontecer. A tradução de egenetai, ela pode ser isso, né? Começar, se fazer, estar acabado, seguir, ser encontrado, ser criado, provocar a existência, gerado, né? Inclusive. A palavra para tirado, dentro de uma perspectiva mais coerente, seria argo, né? Argo, que é o verbo erguer, tirado, locomovido, né? Tirado de um lugar, argo. Inclusive, você vai ver isso aí nos estudos da gramática do grego clássico, que eu não recordo aqui agora, que eu não estou lembrando. Mas, enfim, o termo mais indicado para estar aí não seria genetai. No entanto, eu quero trazer uma outra possível, mas reforçando o que eu estou falando, melhor dizendo, temos aí uma preposição, olha só, professor, a famosa preposição, onde é que ela está aí, ó? Olha onde que está a preposição aí, ó. No versículo 7, especificamente, tá, professor? No versículo 7. Olha a preposição aí, ó. Heos ek. Olha o ek aí. Tá, peraí. Olha aí. Eu queria que você Deixa eu colocasse na só. tela para que as pessoas acompanhassem. Tá. Isso, eu vou colocar. Deixa eu só baixar aqui o negócio rapidinho que chegou aqui para mim. Tá. Eu queria colocar, que não deu tempo de eu fazer uma apresentação legal aqui. Deixa eu só ver agora que deu Enquanto para mim você baixar. baixa, eu vou falando aqui que você que vai explicar isso, você que vai ampliar a mais essa possibilidade interpretativa, levando em consideração a preposição ek. Olha só, gente, nós temos a preposição ek. O professor já vai colocar na tela aí, tá? Eu não vou colocar a minha, eu vou deixar dele mesmo, hein, que é a mesma coisa, ele está usando o BibleWorks. Inclusive, o BibleWorks é uma das melhores ferramentas para exegese. Eu diria que é a mais completa, né? Eu utilizo aqui o The Word, mas o The Word não é tão boa quanto o BibleWorks, não. O BibleWorks é mais top. E por que eu não abro o BibleWorks? Porque o meu PC não aguenta, não. Abrir o BibleWorks aqui, ele pifa. Então, deixa o professor abrir aí a BibleWorks mais uma vez, para poder eu concluir o meu raciocínio e ele poder comentar em cima disso. E, obviamente, eu beneficio a ele, né? Eu beneficio a ele, nós nos beneficiamos porque nós dialogamos da mesma visão escatológica. No versículo 7, especificamente, que está escrito Togar mysterion energetai, tesanomias, porque o Ministério da Injustiça opera, né? Mono rocatekon arte reus ek mesogenetai, é aqui. Versículo 7. Aí tá bom. Pronto, qualquer versículo 7 aí, qualquer tradução. Pronto, aí já está aí. 2 Tessalonicenses 2,7 está escrito Togar mysterion, né? Porque o Ministério já opera, tesanomias, porque já o Ministério da Justiça opera. Aí você tem aí monon, somente, né? Okatekron, hart reus ek meso. Olha ali, professor. Ek meso. Você tem a preposição ek que de fato dá uma ideia de tirar de dentro, concorda? Até que do meio seja tirado, né? Só que o meso aí, esse meso aí, ele cumpre uma função adjetival, é um genitivo cumprindo uma função adjetival. Ele tá descrevendo ali o meso, até que do meio seja tirado, né? Somente um, até que do meio seja tirado. E aí você tem a preposição e o genetai, né? Ou seja, a tradução aí, até que do meio seja gerado, seria possível uma tradução até que do meio seja gerado? Levando em consideração o verbo, genetai, e a preposição ek, né? Eu não bati martelo sobre isso ainda, né? Mas levando em consideração para traduzir tirado, seria melhor um outro verbo, argor, né? O verbo erguer. Agora, vamos ver aqui na Septuaginta a questão que você está falando. Vamos ver aqui Daniel 12 no grego da Septuaginta. Vamos lá. Sim. Daniel 12, cadê o Daniel? Daniel 12, 11. 12, 11. No grego da Septuaginta. Aqui, Elton. Sim.
Você está com o microfone desligado? Você está falando? Não, estou esperando você ver aí o grego para ver aonde de fato dá para tirar, entendeu? Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Afrum apostase reticia diapantos kai etoimathe docenai to bleligma tes eferonceus, não, peraí, eremonceus, remeras, rilia, diacocias, enecontas. Tá, você tá falando aí do termo apóstate, é isso? Você tá falando do termo apóstate? Justamente desse termo aqui, ó. Eu estou falando aqui, ó. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, tá? Então, a questão toda aqui é que eu queria dizer para você o seguinte: no que é que eu creio, né? Cada um crê de forma diferente. No que é que eu creio? 2 Tessalonicenses diz que somente aguarda o que tem que ser tirado para que possa ser manifestado o anticristo. Para mim, o que tem que ser tirado e aquele que tem que ser tirado, vou repetir, para mim, o tocateron, o que tem que ser tirado, e rocateron, aquele que o detém, são duas coisas diferentes. O tocateron é o que o detém, que é o que tem que ser tirado, que é o sacrifício diário, e rocateron é aquele que o detém, que é o sumo sacerdote. Só que eu acredito fundamentado numa teologia da Europa. Agora eu vou colocar aqui um comentário que eu bati rapidinho a foto da nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra, tá? Isso aqui é teologia europeia, e eu peguei de lá. Eu acredito o que eu grifei de vermelho aqui, ó. O que o detém? Ao que parece, o apóstolo Paulo acreditava que os tessalonicenses tinham entendido a identidade daquele que tem a capacidade de deter o ministério da iniquidade. Talvez ele os houvesse ensinado sobre esse assunto anteriormente. Esse poder refreador é visto por Paulo tanto como algo impessoal, que é o que eu acredito ser o sacrifício diário, como o que o detém, o tocateron, como pessoal, no verso 7, que é aquele que agora o detém, que é, para mim, um sumo sacerdote. Essa variação pode indicar que ele é uma instituição que pode ser representada por uma única pessoa. Algumas sugestões variáveis quanto à identidade desse poder refreador têm sido propostas. Primeiro, qual é a primeira proposta, Elton? Deixa eu só baixar aqui um pouco. Qual é a primeira proposta? O Estado romano e seu imperador. Discordo. A primeira proposta, eu discordo. Qual é a segunda proposta? Eu grifei de vermelho aí. O Estado judeu e o seu sumo sacerdote ou outro representante judeu. Nisso eu concordo. Isso que você concorda, né? Tá? Legal. Por que que eu digo? Veja bem, preste atenção, pessoal, no meu raciocínio. Por que eu acredito que o sumo sacerdote é aquele que detém o violador da lei? Porque o que é o anticristo? Ele é um iníquo. O que é iníquo? Aquele que viola a lei, aquele que quebra a lei, aquele que se opõe à lei, aquele que se coloca como uma autoridade máxima em lugar da lei, porque a palavra, o prefixo ado, nomos, anomia, tem essa questão de não só ser contra, mas em lugar de. Então, veja bem, o sumo sacerdote, como guardião da lei, sim, ele vai ser o opositor do anticristo como o violador da lei. Então, aquele que se opõe, aquele que o detém, é o sumo sacerdote, ao meu ver, que vai se opor, que vai deter o anticristo de continuar fazendo seu governo e sua liderança debaixo de violações da lei de Deus. Mas
existe uma coisa que o anticristo vai precisar fazer cessar para que ele possa implantar a abominação desoladora no grande templo. Ele vai ter que fazer cessar o sacrifício diário para ele implantar a abominação da desolação, ou seja, aí entra o que está em Daniel, capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, mas para ele tirar esse sacrifício diário, ele vai ter que matar o sumo sacerdote. O sumo sacerdote vai ter que ser assassinado como guardião da lei sobre o grande templo de Deus. Ele vai ter que ser assassinado e o anticristo vai ter que, a partir daí, ter o domínio total sobre o grande templo para poder implantar sua abominação desoladora. Então, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.260 dias. Então, vamos voltar para cá. Esse aqui é o meu raciocínio que eu queria trazer para a galera aí do... Agora vamos voltar para 2 Tessalonicenses 2. Tá? Vamos voltar aqui para 2 Tessalonicenses 2. É aqui que eu entro no versículo 6 e 7. Tá? A minha questão também ela é teológica, ela não é só linguística. Agora vós sabeis o que o detém. O que é o que o detém? Tocateron, é o sacrifício diário. Tocateron. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Como é que o anticristo vai se manifestar? Profanando o templo, implantando nele a abominação da desolação. Aí ele diz, porque já o mistério da injustiça opera. Poxa, rapaz, que foi aqui, versículo 5, tá. Aí, somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Para mim, tanto o sumo sacerdote e o sacrifício diário, o sumo sacerdote vai ter que ser assassinado. A primeira coisa que ele vai tirar é o sumo sacerdote de rota, tá? Ele vai assassinar o sumo sacerdote, como guardião da lei. Ele vai assassinar aquele que faz oposição a ele. Segundo, até que somente um que agora seja tirado, quem primeiro será tirado é o sumo sacerdote pelo assassinato, e depois ele irá tirar o sacrifício diário para implantar a abominação desoladora. Então, todos esses sinais aqui estão acontecendo no contexto imediato aqui, pessoal, ó. Aqui no contexto, tá? Isso aqui é contexto. E Paulo sabia, e os Tessalonicenses sabiam o que Paulo estava dizendo. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí vai toda a questão. Aí entra o verso 8. Então será revelado o iníquo, o violador da lei, que terá como opositor o sumo sacerdote guardião da lei, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua parousia, da sua vinda. Então, a primeira verdade aqui é que Jesus só voltará quando o grande templo for construído, o anticristo se manifestar, ele assassinar o sumo sacerdote, tirar o sacrifício diário, que é o que 2 Tessalonicenses 2:7 diz que tem que ser tirado, e aí ele vai, aí sim, a partir desse momento, Cristo voltará de forma iminente, ou seja, de forma mais próxima, para implantar. Agora, sabe o que é uma coisa interessante para os pré-tribulacionistas? Vocês, pré-tribulacionistas, como é que me responde 1 Tessalonicenses 4:15? Como é que vocês me respondem isso aqui? Espera aí. Agora eu quero saber como é que vocês me respondem essa parada aqui. 1 Tessalonicenses 4:15, vamos lá. Por favor, me respondam isso. Vamos trabalhar com contexto imediato, sem fazer viagens internacionais, interespaciais, criando pirotecnia. Nós estamos dentro de contexto. Me explica isso dentro do mesmo contexto. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda, a parousia do Senhor. Eu quero saber como é que vocês isolam o versículo 15 do versículo 17 no mesmo contexto do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Eu quero saber como é que vocês fazem isso, pessoal. Vocês que são pré-tribulacionistas. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a parousia. A palavra vinda aí, pessoal, é parousia. Não precederemos os que dormem.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, ou depois nós, os que ficarmos vivos. Quem são esses os que estão ficarmos vivos aqui, Elton? Vamos lá, nós dois aqui. Me ajuda aí a dar uma aula para a galera pré. Vamos nós. No verso 17 diz o seguinte. Lê o verso 17, Elton. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Beleza. E nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Rapazes. Beleza. Nós, os que ficarmos vivos. Pega essa palavra aí. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Mas quem são esses que estão vivos para ser arrebatados? Vê onde está grifado no verso 15, Elton. No versículo 15 está escrito: os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ou seja, os que ficarem vivos para o arrebatamento são os mesmos que ficarão vivos para a parousia, para a vinda do Senhor. Agora eu quero saber, meus amigos pré-tribulacionistas, por que vocês pulam o verso 15, hein? Por que vocês falam só sobre o arrebatamento no verso 17 e vocês se esquecem do verso 15? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão cometendo um problema de leitura, né? O pré-tribulacionista tem problema de leitura, tá? Tem problema de leitura. Eu acredito que chega a ser um nível de analfabetismo funcional. É você ler o verso 15 isolado do verso 17, deixando de entender que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, para a parousia, são os mesmos do verso 17, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. É a mesma coisa, cara. Aqui, ó, eu vou só grifar daqui para cá, ó. Tá? Eu vou grifar daqui para cá, porque vai ficar legal para vocês, ó. Daqui para cá, seremos arrebatados. Tá aqui, ó. Pode ler todo, professor. Pega esse pedacinho que eu pode ler todo, para eles Tem? ouvirem aí. Pode ler ler todo o texto, até a parte que eles utilizam. Tá, vamos ler todo o texto. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, está escrito: dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a parousia, para a vinda do Senhor, era um ponto específico. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos para a parousia, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, e não só 7 anos, tá? É para sempre com o Senhor. Isso. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Então, meu amigo, não tem como. Galera, eu acho que esse primeiro vídeo, o Elton quer fazer uma série de vídeos. Vamos fazer uma série de vídeos tops, assim. Entendeu? Então, pessoal, esse primeiro vídeo aqui, eu acredito que ele já vai dar pano pra manga. Tu vai ver no chat os comentários depois, a rebordosa dos... Rapaz, eu fiz um short sem compromisso, sem pesquisar muito, só vou criar um conteúdo aqui. E o que eu mais gosto de falar é esse assunto. Comecei a falar sobre as fragilidades do pós-tribulação, mas o que teve de mimimi, olha, todos os comentários do short, vocês são muito mimimizentos, tá? Eu tô nem aí pros seus mimimis. Gente, só mimimi. Ah, que o seu comentário foi raso, que o seu comentário... tu entra aqui na live e dialoga com a gente, rapaz, é simples assim. Tu tá achando que o comentário foi raso, que o comentário foi injusto, que eu não tive base? Eu disse que o pré-tribulacionismo não tem base bíblica. Foi a primeira fragilidade. Se tu não tá concordando com isso, tu entra aqui na live e dialoga com a gente. O professor Rafael Rocha tá aqui para isso. Ele é o tanque de guerra, tá? Eu sou só apenas um tirador de sniper que fica à distância, porque eu ainda não sou tão robusto assim. Mas aí o professor Rafael Rocha tá aqui como tanque de guerra. Você entra aqui e dialoga com a gente. Eu vou ficar de sniper. Eu não costumo errar não, hein? Eu só acerto na quenga. Então... Pastor Rafael Rocha, o que acontece? É muito fácil você ir lá no vídeo e falar, porque isso aqui tá errado, mas na hora que você convida alguém para entrar aqui na live, para provar de fato sua visão pré-tribulacionista com fundamento, e não adianta fazer malabarismo com a ideia da parousia, porque já foi muito bem explicado por você, mas se for o caso, a gente explica de novo, a gente explica novamente aí, entendeu? Que não tem arrebatamento. Olha, foi muito bom essa sua fala aí. Confesso que ainda não tinha visto você falar isso aí ainda. Gostei muito. Parabéns. E o que eu tenho a dizer, gente?
respeitosamente, não, claro, os pré-tribulacionistas são cristãos, também a gente entende isso, mas a questão é que é muita malabarista, é malabarismo, é muito enchimento de linguiça, não tem. Eu perguntei para uma certa pessoa onde está na Bíblia, porque assim, para você ser um pré-tribulacionista, você tem que trazer um bojo de outros detalhes que você tem que agregar à sua fé. Vamos lá. Primeiro, o arrebatamento secreto. Você tem que acreditar no arrebatamento secreto. Aí vamos lá, eu pergunto para um cidadão, tudo bem, eu quero ver o arrebatamento secreto na Bíblia para que eu possa ter esse sentimento de iminência, que eu vou ser arrebatado secretamente a qualquer momento. Onde que está na Bíblia o arrebatamento secreto? Aí não tem, o cidadão tem que viajar para Gênesis, tem que falar da Arca de Noé, tem que falar do dilúvio, porque não tem na Bíblia arrebatamento secreto. Não está escrito arrebatamento secreto, né? Então, é basicamente isso, gente. Foi uma apresentação muito boa e com certeza nós vamos fazer uma série de vídeos e a gente sempre disponível para receber quem quer que seja aqui na live, para trocar a ideia com o professor Rafael Rocha, tá? A gente vai estar aqui aberto, então quer realmente provar Olha, que... Sim, vamos lá. Pode seguir. Bora colocar aqui mais uma pitadinha, deixa eu ver se eu pensar no licença. Colocar aqui mais uma pitadinha aqui para a galera. Primeiro que a palavra não tem vindas, tá? Essa palavra vindas no plural não tem. Boa, não adianta fala. Ninguém criar uma vinda em duas fases que não tem, tá? Eu vou colocar aqui. Às vezes as pessoas perguntam assim, professor, por que o senhor coloca aí o seu logos? Se eu colocar o Bibleworks 10, é porque fica bonito, cara. A gente tá aqui numa televisão, numa TV digital, do YouTube. Então fica legal, entendeu? Fica muito mais bonitinho do que tá colocando no quadro velho, com uma parede toda pintada de branco, com tuíra, entendeu? Então aqui fica bacana. Então, às vezes, vamos lá. Então, é o seguinte... legalmente. Olha aqui a palavra vinda. Olha a palavra vinda que eu já estou grifando. Parousian, tá no acusativo, tá? Substantivo acusativo singular feminino. Beleza. Tá. Vou repetir. Substantivo acusativo singular. Não é plural. Não é plural. Tá? É vinda. Agora, vamos analisar o seguinte. Vamos analisar das 24 ocorrências da palavra parousia, nesse giro aqui, nessa rodinha de 360 graus em todo o Novo Testamento grego, ela significa, pode ser traduzido como vinda, presença, chegada e aparecimento. Sim. Então, como é que nós entenderíamos esse texto? Depois nós, os vivos, os que ficarmos para a chegada, para o aparecimento, para a presença do Senhor, não precederemos os que dormem. Sabe onde é que vai ser o arrebatamento, Elton? Sim. Não vai ser de forma secreta, vai ser numa chegada presencialmente visível. Sim. A palavra parousia não significa secreto. Não. Vou repetir, o arrebatamento não será secreto, porque o arrebatamento será na parousia, e a parousia significa presença. Espera aí, calma, que nós vamos apimentar o negócio. Para a galera aí que só tem o Strong em casa, tá aqui, tá? Vamos lá, ó. Presença, vinda, chegada, advento. Olha aqui, pessoal, ó. Bora ver o que é parousia. O arrebatamento vai ser na parousia. Vamos ver o que significa parousia num básico de brinquedo do Strong. A volta futura é o quê? E visível de Jesus do céu. É por isso que o Brasil não vai para frente, que a ideologia Paulo Freire entrou na cabeça da galera e eles deixaram de ler os significados originais lexicográficos dos termos e diz: o arrebatamento do versículo 17 será na parousia do versículo 15 do mesmo capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Vou repetir: o arrebatamento não será secreto, será na volta futura visível de Jesus do céu, a ressurreição dos mortos, o julgamento final, o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. Está aqui no básico de Strong. Mas peraí, bora pimentar um pouco mais o negócio aqui. William Karen Taylor diz assim: parousia, presença, vinda, chegada, volta,
visita Visível. real, Isso. chegada de um rei, né? Uhum. Visita real, chegada de um rei no Koinê, a futura visível volta de Jesus, o Messias do céu, para ressuscitar os mortos e realizar o juízo final, estabelecer Exatamente. formal e glorioso o reino de Deus e tal. Aí os caras não me convidam para pregar nas assembleias, porque eu sou pós-tribulacionista bíblico, entendeu? Aí os caras, Rafael aqui não prega, porque nós temos o credo dos quais ele diz credo, entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Quando você é defensor daquilo que está escrito, você é excomungado, realmente, de um certo modo, né? Não é chamado para pregar, porque você é um pós-tribulacionista. Eu me lembro que muitas coisas semelhantes também já Olha, aconteceram comigo. cara, então essa daí é só o começo dessa velha. O Elton que vai me dizer o outro dia que vai ser o segundo vídeo. Esse aqui foi só mesmo para... Isso aí, gente. Nós Tamo junto. fizemos esse vídeo aqui, tá? Fizemos esse vídeo aqui. E todos os vídeos que nós fizermos, vamos estar abertos a receber pessoas que queiram provar o pré-tribulacionismo. Nós não nos acovardamos. Então, os próximos vídeos que virão, com esse mesmo tema, pós-tribulacionismo na Bíblia, parte 2, você pode entrar aqui, mas não vai entrar para encher linguiça, porque nós não vamos deixar. Você vai entrar aqui, você tem que ter bala na agulha, né? Você tem que ter conhecimento de causa e realmente falar aquilo que você, pelo menos dizer com sinceridade. E aí a gente vai liberar o link para você, então não é para fazer bagunça. Você vai entrar aqui, apresente seu ponto, a gente vai ouvir respeitosamente e depois a gente vai fazer pontos de refutação ou admitir que você está certo, porque a gente cristão não pode dizer que uma coisa está errado quando está certo. A gente tem que dizer que está certo quando está certo e admitir que nós estamos errados. Então, se você provar que o pré-tribulacionismo tem fundamento bíblico, eu sou o primeiro a levantar o dedo e dizer, a partir de hoje, eu seria, né, um pós-tribulacionista. No entanto, eu sei que isso não vai acontecer porque eu tenho lido a Bíblia ultimamente e com mais intensidade, que à medida que o tempo vai passando, você vai ganhando experiência, você vai entendendo a relevância de ler a Bíblia. Então não tem como você provar o pré-tribulacionismo, porque o pré-tribulacionismo não está na Bíblia, né? E eu gostei muito quando o pastor e o professor Rafael Rocha falou aí da vinda, né, parousia, que não está escrito parousia no plural, vindas. Ele falou muito bem, é vinda no singular e não vindas no plural. Então não pode, com que argumento, com que base você vai dizer as vindas de Jesus? Porque se está escrito a vinda de Jesus, singularmente, não tem pluralidade. Então por que argumentar que possíveis outras vindas? Pois não. Elton, eu quero dizer para os pré-tribulacionistas o seguinte: o Elton Maia e eu somos crentes salvos em Cristo Jesus suficiente para que, se Jesus voltar daqui a 2 horas no arrebatamento pré-tribulacional, nós vamos subir. Nós vamos subir. Agora, a questão toda é, você pré-tribulacionista é crente suficiente para passar pelo período da grande tribulação e ser arrebatado após Mateus 24, 29, pois após a tribulação daqueles dias, aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, vindo com poder e glória nas nuvens, o qual enviará os seus anjos e reunirão seus eclectos, seus escolhidos, seus eleitos dos 4 cantos da terra, desde o céu até a terra. E aí, pessoal, vai ser crente para aguentar? Ah, não, eu não sou crente, eu não aguentei o governo do Lula. Quando o Lula assumiu o poder, eu pensei que ia perseguir a igreja evangélica brasileira. Eu não aguentei, eu não aguento nem os governos esquerdopatas do Brasil, nem os socialistas, quanto mais o governo do anticristo. É uma safra de cristãos efeminados. Ah, tá. Mas nós somos macho, irmão. Seja para ser arrebatado pré, mídia ou pós, mas nós estamos, pelo menos a Bíblia diz, o couro vai comer, se prepara. Eu sei que vocês não são sadomasoquistas, não gostam de sofrimento, mas precisam se preparar psicológica, emocional, espiritual e fisicamente para aguentar o couro quando ele vier. Então, ninguém quer sofrer, que ninguém é maluco aqui, sonho meu, tá? Ninguém é maluco para aguentar passar pelo couro, mas a Bíblia diz que vai acontecer. Aí, por causa da minha vontade de querer só oba-oba e vida boa, né? Porque o crente hoje em dia, ele quer ganhar dos 2 lados. Ele quer se envolver com dinheiro, política, poder, e ao mesmo tempo quer ir para o céu.
Ele quer ganhar em todas as beiras. É por isso que os caras acham que eu sou enjoado. Eu gostei do comentário da Milton Freire aí, eu achei engraçado aí. É interessante isso aí. Gente, então é isso. Nós estamos aqui com o pastor e professor Rafael Rocha, já estamos encerrando essa live, né? Foi uma live, todas as lives aqui do Arena agora vai durar 1h30 minutos. E eu acho que sim, eu acho que o pré-tribulacionista... O Milton Freire disse... Já era, mano, já era. E o cara para abrir a boca para dizer que um pós-tribulacionista não sabe ler a Bíblia, vai ter que comer muito feijão. Muito feijão. Porque eu vi um debate aí que um pré disse para um pós que o pós-tribulacionismo não sabe ler a Bíblia. Será? Olha lá, rapaz, vai com calma. Querido professor Rafael Rocha, nós vamos aqui nos despedimos, até a próxima live. Você que nos assistiu, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E também a gente fez um trabalho muito sério, obviamente carregado de um pouco de comicidade, um pouco leve, brincando, porque eu acredito que o bom humor, ele traz coisas boas para nós. Então, gente, muito obrigado a todos vocês. Professor Rafael Rocha, dá umas considerações básicas aí, em alguns segundos aí para o povo. Ô, meu amigo, não, comigo aqui é rápido e certeiro. Obrigado, Elton, pela oportunidade, pelo privilégio. Primeiro, tem que agradecer a Deus por mais um dia de vida, cara, por mais um dia de vida, de saúde, para a gente poder discorrer sobre a palavra de Deus, sobre estar em solo sagrado, falando, né? A gente quebrou o gelo aqui para não ficar tão tenso a situação, brincar um pouquinho não faz mal, mas a situação biblicamente é grave, o negócio é grave, o ensino é sério, e eu quero agradecer a você que teve a paciência de nos assistir até esse dado momento, os internautas do Arena Apologética, que eu sei que outros irão assistir esse vídeo, e deixa aí o pau quebrar. E nós ficamos por aqui. Se você não conhece um dos melhores cursos de grego koiné com o professor